Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, sejam bem-vindos mais uma vez galera, a mais um vídeo inédito aqui desse canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito importante, tá, como sempre. E assim galera, eu decidi falar sobre um assunto aqui bastante interessante. E a pergunta é essa daqui, ó: por que a NASA esconde a inversão do campo magnético? Por que será que a inversão do campo magnético ela não é levada tão a sério assim pelo pessoal da ciência? Por que eles sempre tentam amansar o gado dizendo: ai não, fique tranquilo, não vai acontecer nada, né? A inversão do campo magnético não será fatal, não, nós não vamos morrer, não vai acontecer nenhum tipo de extinção em massa, vai ser um evento super tranquilo. Será mesmo? Pois bem, já falei muitas vezes sobre isso aqui no canal, tem uma playlist só sobre inversão do campo magnético e a gente vai analisar algumas coisas aqui e chegar a uma conclusão. Então, meus amigos, aquele dedo no like se vocês gostarem do vídeo. Tem esse conteúdo aqui da Veja dizendo o seguinte, ó: inversão dos polos magnéticos da Terra não causará o fim do mundo, afirma NASA. NASA afirmando isso. Pois bem, a mesma NASA que possuía, em tese, as filmagens originais em alta resolução da ida do homem à Lua, que foi o feito mais importante da história da humanidade. Daí a mesma NASA pegou, com um monte de funcionário, milhares de funcionários, o que os caras fizeram? Sem querer, né? Assim, por acidente, pegaram as gravações originais e gravaram outra coisa por cima. Você não acha isso estranho, não? Para uma agência que tem a credibilidade que a NASA tem, você já parou para se perguntar por que essas coisas são assim? Pois é, né? É no mínimo estranho. É a mesma NASA que afirma que não tem mais a tecnologia que mandou o homem para a Lua em 1969, em tese. Ou seja, hoje, mais de 50 anos depois desse feito, né, o nível de tecnologia só avançou, o nível de tecnologia só evoluiu. Ninguém viu a tecnologia regredindo, mas os caras dizem que não tem mais a tecnologia e dizem que é um processo doloroso reconstruí-la. Ué, mas os caras não têm tecnologia para mandar sonda para o Sol? Ué, os caras não têm tecnologia, por exemplo, para mandar uma sonda no lado oculto da Lua? Ué, eles não sabem a composição química de todos os planetas? Eles não sabem identificar anomalias gravitacionais em planetas que estão além do sistema solar? Ué, se eles têm tecnologia para observar o céu, se eles têm toda essa pampa e circunstância, o que eles deveriam ter no mínimo? Obrigação deles, eles deveriam no mínimo ter a tecnologia que em tese levou o homem para a Lua em 1969. Como que em uma época onde a tecnologia, o nível tecnológico era praticamente arcaico, os caras conseguiram fazer um feito como esse? De pôr o homem lá na Lua, né? Em tese a Lua é bastante radioativa, porque a gente já viu isso com alguns conteúdos que estão saindo aí. E a Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. Como é que esses caras sobreviveram nesse vácuo, nessa área perigosíssima que tem um alto nível de radiação? Como que esses caras foram na Lua, pisaram lá e voltaram para a Terra normal sem pegar câncer e nada? Você percebe como é um pouco contraditório? Ou seja, uma tecnologia importantíssima como essa os caras não têm mais. Então, vocês percebem como tudo da NASA é assim? Então, qual credibilidade a NASA tem para afirmar que a inversão do campo magnético, por exemplo, não vai ser... Em tese eu concordo, não causará o fim do mundo, o fim da Terra, o fim da Terra. Mas vai causar o fim de uma civilização. Por quê? Porque a gente é uma civilização, nós somos altamente dependentes de tecnologia. E quanto maior a tecnologia, mais severa será a catástrofe. Já falei isso várias vezes. Por quê? Por causa do plasma, né, no modelo da Terra plana. Mas a NASA não aborda a NASA nem a comunidade científica jamais vai abordar esse assunto da forma que eu abordo aqui no canal. Então vocês podem ver que, galera, isso aqui tem um cheiro... Isso aqui tem um cheiro de algo muito bizarro. Isso aqui é muito estranho. Ou seja, isso aqui está mostrando que sim, galera, estão nos escondendo alguma informação. Tá entendendo? Estão nos escondendo alguma coisa referente a esse evento, a inversão do campo magnético. Bom, então, enquanto a NASA está dizendo que não vai causar nada, né? Não vai ser o fim do mundo, a própria ciência já está reconhecendo que sim. Olha esse conteúdo da CNN. Inversão dos polos magnéticos da Terra pode ter causado a extinção do Neandertal, desse ser aqui que, na visão do pessoal, tem um ancestral em comum com nós, seres humanos, o que pra mim é pura falácia, tá? Mas enfim, não é isso que eu quero discutir nesse vídeo não. Mas para mostrar para vocês que sim, eles reconhecem que esse evento causa sim uma extinção em massa, né? Claro, isso aqui é a interpretação da ciência, mas
eu já abordei esse assunto aqui no canal muitas vezes e disse que sim, isso vai causar sim uma extinção em massa. Vai sobreviver muita gente? Sim, pode sobreviver muita gente, mas é em número, não em porcentagem, tá entendendo? Bom, esse conteúdo aqui também é interessante, vou deixar na descrição. É da UOL, tá? Da parte de astronomia, que diz o seguinte, ó. O campo magnético da Terra está mudando mais rápido do que se imaginava. Ou seja, enquanto a NASA está dizendo que não vai causar um fim do mundo, etc. e tal, não vai acontecer nada, tem pessoas da comunidade científica que estão mais atentas. Esse conteúdo aqui é de 2020 e diz o seguinte, ó. As mudanças de direção do campo magnético da Terra ocorrem de maneira mais rápida do que se sabia até hoje, aponta um estudo realizado pela Universidade de Leeds, no Reino Unido, com a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, publicado no dia 6 de julho de 2020 pela Nature Communications. Certo? Então, segundo simulações realizadas através de computadores de alta tecnologia, essas alterações podem ocorrer de maneira até 10 vezes mais rápida do que as previsões anteriores, ou seja, está acontecendo realmente mudanças nesse campo magnético. Isso não é uma especulação, isso é um fato, porque isso é medido, tá entendendo? Bom, então a pesquisa oferece uma nova visão sobre o que acontece no coração do planeta, né? Diz aqui, a cerca de 2.800 quilômetros de profundidade, onde está o intenso fluxo de ferro fundido, que com as suas correntes elétricas gera o campo magnético que condiciona o movimento de centenas de milhares de anos. Para construir a evolução de diversas eras geológicas, normalmente são analisadas as digitais que o campo magnético deixa impressa nos sedimentos, nos fluxos de lavas e até nos produtos feitos pelo homem. No entanto, esses resultados são frequentemente incertos e alvos de debate. Por isso, os pesquisadores britânicos e norte-americanos decidiram usar uma análise diferente, recorrendo às simulações para reproduzir o processo que gera o campo magnético da Terra. Então, a técnica foi aplicada às variações do campo magnético dos últimos 100 mil anos, né? Não concordo com essa data muito longa, né? Mas é o que eles estão dizendo aqui. E dessa pesquisa, né, é que foi possível então concluir que as mudanças são muito mais rápidas do que se acreditava. Essas alterações em ritmo acelerado estariam associadas ao enfraquecimento local do campo magnético, ou seja, que ocorreram em momentos de inversão ou do afastamento dos polos, né? E eles dizem que um exemplo dessa mudança nítida, que normalmente é de 2,5 graus ao ano, ocorreu há 39 mil anos. Então tá aí. Então essa página aqui já leva um pouco mais a sério, mas ainda assim eu penso que eles estão interpretando isso aqui no modelo errado, num modelo que não bate com a realidade. Mas assim, a discussão nem é essa. Mas vocês podem ver que sim, há pessoas que levam a sério, enquanto a NASA está dizendo para todo mundo ficar tranquilão. Então, galera, eu acho isso no mínimo muito estranho. Quando eles dizem pra gente ficar assim tranquilo, que não vai acontecer nada, né, para todo mundo ficar calmo, etc e tal, quando eles tentam amansar as pessoas, né, que acontece? É aí que a gente tem que ficar mais desconfiado, é aí que a gente tem que parar para pensar e ver que tem engano, que tem coisa estranha, tem coisa errada por trás disso, tá entendendo? Aí vocês podem ver aqui, ó, mais uma matéria para tentar amansar o gado, né? Vindo do National Geographic. Fico impressionado como uma matéria de... matéria não, desculpa. Como uma revista de peso, uma página de divulgação científica de peso, reconhecida mundialmente como a National Geographic, não dá o mínimo de importância para o assunto. Olha esse conteúdo, ó. Não, nós não corremos perigo com a inversão do campo magnético da Terra. Então, meus amigos, eu vejo que sim, há um interesse de alguém em abafar um pouco a seriedade e a verdadeira significância desse assunto e o real impacto que ele pode causar para a nossa sociedade. Porque sim, as pessoas que controlam têm que manter o gado assim manso, né? Tem que manter as pessoas tranquilas. Porque se as pessoas souberem disso aqui, que isso aqui pode representar uma real ameaça para a nossa existência, o pensamento das pessoas e as ações delas seriam totalmente diferentes. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Aí por isso tem que vir matérias como essa aqui dizer isso aqui, tá entendendo? Aí olha só o que diz nesse conteúdo aqui, ó. Asteroide pode destruir a Terra e a NASA tem um plano para evitá-lo. Claro, a NASA tem que se colocar como a solução, como a salvadora da humanidade quando o assunto é asteroide. Engraçado, quando o assunto é asteroide, aí pode tacar o terror à vontade.
Aí pode amedrontar a população, dizendo que vai vir um asteroide, uma pedra, que vai cair na nossa cabeça e pode matar todo mundo, pode causar uma extinção em massa. Ou seja, para falar de asteroide, de meteoro, aí pode causar o terror à vontade, não importa. Agora, quando o assunto é inversão do campo magnético, tem que amansar um pouco, né? Aí tem que dizer que nós temos que ficar tranquilos, né? Não, fique tranquilo, não vai acontecer nada. A inversão do campo magnético não vai causar fim do mundo. Pode continuar trabalhando aí, pode continuar pagando suas continhas, não vai acontecer nada. Agora, quando o assunto é asteroide para destruir a Terra, aí a NASA se coloca como a salvadora da pátria, a salvadora da humanidade. Moral da história, meus amigos, eles criam um problema e eles oferecem a solução. Tá entendendo? Ou seja, se colocam como a solução. A Agência Espacial NASA, ela existe? Existe. Ela desenvolve muitos projetos, constrói muitos foguetes? Constrói. Ela colabora com ciência e tecnologia? Até certo ponto? Colabora. Mas sim, galera, eu também não tenho dúvidas que a NASA ela pode sim estar escondendo algo da gente. Alguma informação referente à questão da inversão do campo magnético, o que realmente se trata esse fenômeno e qual é o verdadeiro propósito das explorações espaciais e a forma da Terra. Nessa parte a NASA para mim ela não tem muita credibilidade, certo? Bom, então pessoal, acho que é isso. Finalizando aqui nossa conversa. Quem tiver interesse, confira a playlist aqui do canal Inversão do Campo Magnético, deve ter uns 22 vídeos ou mais. Então esses daqui são alguns dos vídeos que eu já produzi. Todos os vídeos que eu falo de inversão eu falo só no modelo de terra plana, tá? Mas eu também trago alguns dados do globo, né? Mas eu penso que o modelo do globo não bate muito com a realidade para falar desse assunto, mas enfim. Mas tá aqui, quem tiver interesse. E é o que eu falo, galera, ocultando informações, ocultando a importância de certas informações, é mais fácil manter a população escravizada tranquilamente, sem saber a real origem dos fatos das coisas, né, como as coisas acontecem. Então acho que é isso, espero que todos tenham entendido o raciocínio. Vou ficando por aqui, fortíssimo abraço para você que me acompanha, aquele dedo no like. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.